E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram? Vamos continuar nosso tema? Estamos na fisiologia do sistema nervoso, né? Então, hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a transmissão sináptica, que nós já conversamos algumas coisas, né? Falaremos sobre neurotransmissor, ou seja, sobre a substância química que é liberada nessa transmissão sináptica, né? E abordaremos também com relação a reflexo, que reflexo a gente vai ver que não precisa ter envolvimento do encéfalo, né? Nesse momento que é o nosso reflexo, e também abordaremos sobre os receptores sensoriais, periféricos e internos, tá? Se der tempo, nós falaremos também um pouco sobre sistema nervoso autônomo, ok? Se não der tempo, na nossa próxima aula, nós continuaremos com o sistema nervoso autônomo. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem para trabalhar em cima dessa segunda parte do nosso sistema nervoso. Bom, creio que já não seja novidade, né? Isso que nós vamos falar, o que é uma sinapse. Sinapse é a conexão, né? A comunicação, essa conexão funcional entre um neurônio, tá? E uma outra célula. Qual célula seria essa? Seria um outro neurônio também, mas pode ser uma fibra muscular, e aí quando eu falo em fibra muscular, qualquer fibra muscular, né? Muscular esquelética, muscular lisa, tá? Ou até também um tecido glandular, né? Uma célula endócrina. Então, quando nós falamos de sinapse, nós estamos falando nessa comunicação entre um neurônio e um outro tipo celular qualquer, desde um outro neurônio até uma fibra muscular, por exemplo. E aí temos os nossos tipos de sinapse, né? Então, vocês lembram da morfologia do nosso neurônio, né? Que nada mais era do que um dendrito, corpo celular e axônio, não era isso? Exato. Só que agora nós temos alguns tipos de sinapse. A primeira delas é que a gente chama de axodendrítica, tá? Que é o que está sendo ilustrado aqui, né? Então, isso daqui são os nossos dendritos, certo? E aqui o axônio, né? Aqui axônio, aqui a porção final de um outro axônio. Então, quando eu estou falando em sinapse axodendrítica, eu estou falando da porção final do axônio com o dendrito da outra célula, né? Com o dendrito do outro tecido, do outro neurônio, no caso, tá? Temos um outro tipo também, que é chamada de axônica. Olha, ela aqui, né? Olha só, um axônio se comunicando com essa porção inicial do axônio. Lembra que nós chamamos isso daqui de cone de implantação? Todos os potenciais de ação estão sendo recebidos, não é isso? Todos os potenciais de ação estão sendo recebidos e nesse cone de implantação vai ocorrer a somatória, né? A somatória de todos esses potenciais para ver se vai ocorrer despolarização ou não. Então, nós também poderemos ter um axônio ligado nessa porçãozinha do axônio. Por isso que nós chamamos ela de axônica, ok? Uma outra sinapse chamada de dendrítica, tá? Que é o que está escrito aqui, nada mais é do que dois dendritos grudadinhos um no outro, tá? E uma outra comunicação, outro tipo de sinapse chamada de axossomática. Ou seja, o axônio ele está ligado diretamente na soma, né? Ou a gente chamou isso daqui de corpo celular. Então, esse é um outro tipo de comunicação também. Ah, mas qual delas é mais abundante? Qual delas é que ocorre em maior quantidade? Normalmente, que ocorre em maior quantidade, logicamente, é quando eu tenho um axônio grudadinho com o dendrito do nosso outro neurônio, tá? Mas nós temos diferentes tipos de sinapses, igual a gente conseguiu visualizar aqui nesse slide. E aqui só uma sinapse, né? Onde mostra, olha só, corpo celular e o axônio do nosso neurônio. E agora esse axônio chegou aqui, né? E ele está ligado à fibra muscular. E através do potencial de ação, ele vai liberar uma substância química, né? Olha só, chamada de acetilcolina, e isso na fibra muscular estriada esquelética, tá, pessoal? Na lisa também. Libera essa substância química, que é o nosso neurotransmissor, que nós ainda vamos conversar,
e essa substância química se liga nos seus receptores e continua a gerar o potencial de ação. Ou seja, quando eu tenho esse potencial de ação, essa ligação do nosso neurônio com a fibra muscular, nós chamamos isso de junção mioneural, né? A junção da musculatura com um tecido nervoso. E essa liberação dessa substância química vai causar a contração dessas fibras musculares, tá? Então, para eu contrair uma fibra muscular, eu preciso ter esse potencial de ação chegando e a liberação dessa substância química lá na fibra muscular. Só relembrando para vocês, né? Olha só, potencial de ação ele chega lá pelos nossos dendritos, e isso já é tranquilo para a gente, né? O cone de implantação, que está localizado aqui, faz a somatória de todos esses potenciais de ação. Se ultrapassar o limiar, ocorre despolarização. E essa despolarização, né, esse potencial de ação, ele caminha em um único sentido, né? Então, dendrito, como está sendo mostrado aqui, o corpo celular, o axônio, não é isso? E a porçãozinha final do axônio. E notem que lá na porção final desse axônio, o que está acontecendo? Está sendo liberada substâncias químicas. Ó, o potencial de ação está caminhando e olha as substâncias químicas sendo liberadas, né? Porque vocês lembram que aqui nós teremos uma outra célula, né? Vamos pensar aqui, deixa eu melhorar isso daqui. Pensem que isso daqui é uma fibra muscular, né, estriada esquelética. Então, quando chega esse potencial de ação, nós temos esse espaço aqui que é chamado de fenda sináptica, não é isso? Então, essa fenda sináptica, o que vai acontecer? Essa substância química liberada, ela precisa caminhar e chegar até os nossos receptores, né? E aí, a partir daí, continuar com essa transmissão de informação. Então, como nós já havíamos falado, né? Eu tenho esse espaço entre um neurônio e outro, eu tenho esse espaço entre um neurônio e a outra célula, né? E elas precisam se comunicar. Como que elas vão se comunicar? Elas vão se comunicar através dessas substâncias químicas que são liberadas, que são os nossos neurotransmissores, né? Então, a comunicação química entre as células é feita, na sua maior parte, através da liberação destas substâncias químicas, que são chamadas de neurotransmissores. Então, aqui está a definição bonitinha, né, do que é um neurotransmissor. São aquelas moléculas que, quando são lançadas, olha só, naquele espaço entre os nossos neurônios, ou naquele espaço entre o neurônio e qualquer outra célula, né, que a gente já conversou, nós chamamos isso de fenda sináptica. Então, são essas moléculas que, quando lançadas nessa fenda sináptica, elas são as responsáveis pela comunicação entre a célula pré-sináptica e a célula pós-sináptica. Como que ocorre isso, né? Vamos pensar da seguinte maneira. O nosso neurotransmissor é uma chave, certo? E eles precisam se ligar em uma fechadura, né? Se você colocar a chave na fechadura do teu quarto, você tranca ou destranca, né? Mas o objetivo de colocar a chave é destrancar e abrir a porta. Então, se você coloca esse neurotransmissor no seu receptor, né? Então aqui o neurotransmissor é a nossa chave e o receptor é a nossa fechadura, não é isso? Então, a hora que essa chave se liga na sua fechadura, ou seja, a hora que esse neurotransmissor se liga no seu receptor, né? Logicamente, eu tenho uma fechadura para uma chave. Então, eu tenho, para cada neurotransmissor, eu tenho um tipo de receptor específico, tá? Então, quando esse neurotransmissor se liga nesses receptores, lá naquela membrana pós-sináptica, ele produz uma alteração no potencial de membrana daquela célula pós-sináptica. Então, se nós formos tentar ilustrar, né, que aqui eu não tenho muito espaço para isso, mas olha só, aqui eu tenho minha célula pré-sináptica,
tá? E aqui eu tenho minha célula pós-sináptica, certo? Então, quer dizer que eu tenho meu neurotransmissor sendo liberado nesse espaço, né, nessa fenda sináptica, e a hora que ele age no receptor dessa célula aqui, ela produz alteração no potencial de membrana e continua com a informação, tá? É isso que está sendo falado, né? Isso que está sendo dito nesse parágrafo aqui embaixo. E aí, quem que são os nossos neurotransmissores? Né? Eles são classificados quanto à natureza química da sua célula, mas o que eu quero que vocês entendam, por exemplo, neurotransmissor derivado de aminoácido, nós temos alguns, né? Olha só, nós temos o nosso GABA, que é um potente depressor do sistema nervoso central, tá? O ácido gama-aminobutírico. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. As nossas aminas, olha só, a acetilcolina, tá? Que a gente vai falar bastante sobre ela. Temos também serotonina e histamina, que a gente já abordou. O importante também, olha as nossas catecolaminas. Quem são as catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Ou também, a adrenalina pode ser chamada de epinefrina, tá? Tanto faz. E a noradrenalina também pode ser chamada de norepinefrina. Tanto faz também, tá? Esses são os nossos neurotransmissores que a gente mais vai trabalhar, tá? Mas eu temos diversos outros neurotransmissores. Por exemplo, os opioides, as beta-endorfinas. Hora que essa substância química, né? Lembra que nós estamos falando de neurotransmissor. A hora que essa beta-endorfina é liberada e se liga nos seus receptores específicos, ela promove um certo grau de analgesia, tá? A adrenalina, olha só, a adrenalina, quando ela é liberada e atinge tecido pulmonar, por exemplo, ela melhora, ela promove uma certa vasodilatação. Para quê? Para captar mais oxigênio, para a gente ter uma maior oxigenação sanguínea, tá? Então, esses neurotransmissores, o que eles vão fazer? Promover alguma alteração na nossa próxima célula, né? No nosso próximo tecido. E temos alguns outros neurotransmissores que, digamos, não são tradicionais. Olha só, óxido nítrico, por exemplo, tá? Esse óxido nítrico, ele vai promover vasodilatação, tá? Promovendo vasodilatação, logicamente, dependendo do local que você causa essa vasodilatação, você vai estar melhorando o fluxo sanguíneo, vai estar melhorando a oxigenação e a perfusão daquele tecido, tá? Mas a gente vai ficar mais focado nos principais, que são as aminas, como a acetilcolina, e as catecolaminas, que a gente acabou de conversar. E aí, lembra que eu falei para vocês que o nosso GABA, ácido gama-aminobutírico, né? Eu falei que ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, quer dizer que eles vão gerar esses PIPs. O que é isso? Potencial inibitório pós-sináptico. Espera aí, se eu quero inibir a minha célula, né, a minha próxima célula, se eu estou inibindo, eu não estou continuando com o potencial de ação, não é isso? Perfeito. Então, meu potencial de ação, ele não é transmitido, ele não é continuado. Para isso acontecer, eu tenho que hiperpolarizar minha célula. Então, quer dizer que esses neurotransmissores que geram esses potenciais inibitórios pós-sináptico, eles têm que abrir canais de fluoreto, né? Para entrar uma maior carga negativa dentro da nossa célula e, consequentemente, ela entrar num estado de hiperpolarização, tá? Então, é isso que esses neurotransmissores inibitórios, eles vão fazer. E os mais comuns que a gente vai abordar, né, são os neurotransmissores excitatórios, que vão gerar potenciais excitatórios pós-sináptico, não é isso?
E aí, eles vão gerar aquele potencial de ação que a gente já está acostumado, ou seja, abre canal de sódio, sódio entra na célula e ocorre despolarização. Exemplos, está aqui, ó, acetilcolina e olha as nossas catecolaminas, né? Dopamina, noradrenalina e adrenalina, tá? Então, todas essas substâncias químicas, elas vão causar um potencial excitatório, né? Pós-sináptico. Então, isso que a gente tinha conversado lá naquela fase nas fases do potencial de ação, né? Despolarização, repolarização e hiperpolarização. E agora a gente está vendo que eu tenho neurotransmissor, vamos dizer assim, né? Eu tenho neurotransmissor que vai lá e tranca a nossa fechadura. E eu tenho neurotransmissor que vai lá e abre, né? Destranca a nossa fechadura, ou seja, continua ou não esse potencial de ação, ok? Então, novamente, né, essa imagem ela vai para vocês no sentido de potencial de ação, ele é transmitido em uma única direção, ele é unidirecional. E o potencial de ação, a gente já teve a aula, né, e já conversou disso na nossa sala virtual. Nós já abordamos bastante com relação a esse assunto, tá? Caso tenha alguma dúvida, é só voltar, né, para as nossas explicações lá do potencial de ação ou perguntar novamente para mim. E aí, daquele potencial de ação que nós já conversamos, temos algumas fases que nós precisamos adicionar naquele potencial de ação. É o que nós chamamos de período refratário absoluto, e daqui a pouquinho nós vamos falar no período refratário relativo, tá? Vamos entender o que seria esse período refratário absoluto. Nesta fase, não vou ter outro potencial de ação. Então, nesta fase, a célula é totalmente indiferente a qualquer outro estímulo. Mas o que seria esse período refratário absoluto? Então, vamos lembrar nosso gráfico, né, de um potencial de ação, que acho que isso aí está tranquilo para a gente, né? Então, olha só, quais são essas fases? Repouso, despolarização, repolarização, hiperpolarização e volta ao seu estado de repouso, não é isso? Então, quando eu falo em período refratário absoluto, o que seria esse período refratário absoluto? Ele vai desde o início aqui, ó, da despolarização até 1/3 da repolarização. Então, se eu dividir essa repolarização, né, em 3 partes, quer dizer que desde o início da despolarização até esse 1/3 da repolarização, realmente a minha célula ela fica indiferente a qualquer outro estímulo, tá? Então, nessa fase, eu não tenho chance da minha célula ter um novo potencial de ação, ok? Então, ficou claro isso pra gente? Novamente, né? Repouso, despolarização, repolarização e hiperpolarização, não é isso? Quando a gente fala nesse período refratário absoluto, vai desde o início da despolarização até o comecinho, né, dessa repolarização. Então, nessa fase aqui, não tem chance da minha célula se despolarizar enquanto estiver nessa fase. Por isso que é chamado de período refratário absoluto, tá? Então, nesta fase, ela não recebe nenhum outro estímulo. Já quando a gente fala em período refratário relativo, certo? Então, olha só, nessa fase, deixa eu trocar a cor aqui. Então, nessa fase, a célula pode responder a outro estímulo, tá? Então, quer dizer que nessa fase, ela pode já começar a se despolarizar, lógico, desde que esse estímulo seja de maior intensidade que o primeiro. Lógico. Então, o que seria esse período refratário relativo? Vamos lá de novo. Repouso, despolarização. Opa, vamos fazer de novo aqui. Então, repouso, despolarização, repolarização e hiperpolarização volta ao seu estado de repouso, né? Então,
Esse período refratário relativo, ele vai, o que está escrito ali, compreende os 2/3 finais da minha repolarização. Então, está aqui, ó, compreende os 2/3 finais da repolarização. Então, quer dizer que esta parte apenas aqui, ela é chamada de período refratário relativo. Então, quer dizer que nessa fase, a minha célula pode despolarizar? Pode, desde que o estímulo seja maior do que o estímulo inicial que ela teve, né? Então, agora nós temos dois períodos, né? Um chamado de período refratário absoluto, que vai, deixa eu trocar aqui, vai do início da despolarização até 1/3 da repolarização. Então, esse daqui é o nosso período refratário absoluto, né? Neste momento, não ocorre despolarização de jeito nenhum. Já nesse período chamado de período refratário relativo, aí sim eu posso, enquanto estiver neste período, entrar em uma nova despolarização, desde que o potencial, né, desde que o estímulo seja maior do que aquele estímulo inicial. Então, aqui a gente pode. Logicamente, quando eu entro na fase de hiperpolarização, né, aí a minha célula não consegue despolarizar, né? Porque ela está entrando naquela fase que ela está se recuperando, tá? Então, quando a gente fala de potencial de ação, temos que acrescentar esses períodos, chamado de período refratário relativo e período refratário absoluto, ok? Acho que está claro isso para a gente, né? É só nós entendermos o que é o potencial de ação e as suas fases que fica simples nós compreendermos esses períodos. E aí nós temos os nossos tipos de sinapse. Tá? A primeira dela é uma sinapse divergente. Vamos ver aqui no desenho, olha só. Eu tenho um neurônio estimulando vários outros neurônios, né? Então, eu estou amplificando a informação que este neurônio está levando, né? Isso, então, uma sinapse divergente é isso. Eu estou amplificando, né? Olha só o que está escrito aqui. Permite amplificação dos impulsos. Isso é uma sinapse divergente. Então, onde que isso ocorre principalmente? Lá no nosso sistema nervoso, né? Ou seja, aquela resposta que foi elaborada pelo meu cérebro, agora ela precisa caminhar até o órgão-alvo. Então, isso é a partir de uma sinapse chamada de sinapse divergente. Então, o axônio de um neurônio atingem 2 ou mais neurônios, né? Então, olha só o que está escrito aqui. A sinapse, né, ou axônio desse neurônio aqui, está atingindo aqui nesse exemplo 3 outros neurônios, né? E cada um desses neurônios vai atingir mais neurônios consequentemente. Então, está aqui. E cada um destes, por sua vez, atingem 2 ou mais neurônios. Ou seja, eu estou ampliando essa informação. Tá? Isso ocorre, por exemplo, na elaboração de uma resposta lá do nosso sistema nervoso. Tá? Um neurônio leva essa informação para vários outros e esses, consequentemente, transmitem essa informação. Isso é uma sinapse divergente. Já uma sinapse chamada de sinapse convergente, ocorre o contrário, né? Ó, eu tenho vários neurônios trazendo essa informação para um único neurônio. Então, tá aqui, ó, vários neurônios atingem um neurônio, tá? Então, eu tenho diversos impulsos de vários locais, certo? Para nos dar o que nós chamamos de sensação. Tá? Então, ele permite somar todos esses impulsos e, logicamente, esse impulso ele fica muito mais amplo, né? Onde que a gente ocorre isso? Lá na retina, por exemplo. Então, temos nosso globo ocular, né? A retina, que é a porção funda do nosso olho, e nela nós temos várias e várias células que são capazes de captar a imagem, né?
cones, bastonetes, células que são responsáveis por captar a imagem, né, a luz que chega e bate até nessa retina. E esses neurônios, eles vão transformar tudo isso em potencial de ação, e esse potencial de ação vai ser encaminhado por um único neurônio, né? Então, eu somatizei esses impulsos, tá? Então, eu forneci essa sensação. Que sensação? Sensação da luminosidade, sensação visual. Eu tive vários neurônios pegando essa informação e essa informação está sendo encaminhada para um único tipo de neurônio, tá? Logicamente, lá no nosso sistema nervoso central, temos também esse tipo de sinapse, né? Chamado de sinapse convergente, tá? E agora nós vamos falar sobre reflexo, tá? Reflexo espinal ou reflexo espinhal, tá? Vamos pensar da seguinte maneira, quando eu falo em reflexo, essa informação, ela precisa ser processada e a resposta precisa ser encaminhada de uma forma muito rápida, certo? Então, isso que é um reflexo espinhal. Então, se eu estou falando que essa resposta precisa ser processada e encaminhada de uma maneira rápida, ela não sobe até o nosso encéfalo. Então, vamos desenhar aqui, ó, encéfalo e medula espinal, tá? Vamos entender que é assim, tá? Encéfalo aqui em cima e medula espinal aqui embaixo. Quando você, por exemplo, coloca a mão no fogão quente, né, e não sabia, você imediatamente tira a mão daquele local sem pensar, não é isso? E isso é chamado de reflexo. Então, aqui tinha o local quente, que você colocou a mão e queimou a sua mão. Essa informação, ela caminhou, né, via sensorial, via neurônio sensitivo, até a medula espinal. Lá da medula espinal, ela já interpretou essa informação e desencadeou uma resposta, né? Por exemplo, na musculatura esquelética, para você contrair e tirar a mão daquele local. Essa informação, ela não precisou subir até o nosso córtex cerebral, não é isso? Então, essa informação não caminhou até o seu encéfalo, por isso que é um reflexo. Essa informação chega até a medula espinal, já é interpretada na medula e a própria resposta já é desenvolvida, né, já é elaborada na medula espinal. Consequentemente, um reflexo, você não está pensando nesta situação, né? Você simplesmente está desenvolvendo essa resposta, certo? Isso é o que nós chamamos de reflexo. Por quê? Se essa informação tivesse que caminhar até o seu córtex interpretar essa informação e levar a resposta, isso levaria muito mais tempo. Se isso leva tempo, concorda que enquanto você não desempenhar essa resposta, sua mão vai ficar lá no fogão, né? Vai ficar lá naquela substância, naquele local que está te agredindo. Isso vai causar uma lesão muito grande. Então, por isso que eu preciso de ter este reflexo, né? Esse reflexo espinal. Temos outros exemplos? Lógico, e a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Mas eu só quero que vocês entendam isso. Reflexo espinal, a informação chega na medula e essa informação já é processada na própria medula. Sendo processada na medula, já é desenvolvida, né, já é encaminhada uma resposta, ok? Então, o que nós conversamos, né, e até tentamos desenhar e exemplificar no slide passado, está escrito aqui, ó, qual que é essa caracterização de um reflexo. Então, você recebe, né, ou você proporciona um estímulo num receptor sensitivo. Então, você coloca a sua mão sobre aquela superfície quente, por exemplo. Então, você gerou esse estímulo nesse receptor sensitivo, né, e isso está gerando um potencial de ação. Esse potencial de ação, ele vai através do nosso neurônio sensitivo, né, ou do nosso neurônio aferente.
que é o que nós conversamos já nas últimas aulas, certo? Ele vai até onde? Vai até a medula espinal. E essa medula agora está avaliando, né? Está avaliando essa informação, está interpretando isso. Interpretando qual informação? Aquela superfície quente que a gente explicou. Pode ser, por exemplo, você pisando num prego, né? Na hora que você pisa, imediatamente você já retira o pé deste prego, né? Isso é um reflexo. Então, a sua medula está avaliando essa informação e está processando a resposta. Ou seja, qual resposta? Se eu não tirar a mão dali, eu vou acabar lesionando, né, mais tecidos. Essa resposta agora vai pelo nosso neurônio motor ou nosso neurônio eferente, né? Então, a aferente está levando a informação, eferente está levando essa resposta, certo? Então, agora, o nosso sistema nervoso, qual parte do sistema nervoso, né? Tá aqui, ó, a nossa medula espinal. Então, lembre-se disso, não tivemos informação chegando até o nosso encéfalo, né? Então, agora o nosso sistema nervoso central, ou seja, a própria medula, gera uma resposta, e essa resposta caminha, logicamente, pelo nosso potencial de ação e vai até o órgão-alvo, certo? E a resposta é essa, né? Por exemplo, vamos pensar de novo nesse exemplo que você colocou a mão numa superfície quente. Foi a informação sensitiva, medula interpretou, foi uma resposta motora para onde? Para a nossa musculatura, qual dela? Aquela musculatura que vai fazer você tirar a mão, certo? Por exemplo, musculatura flexora, extensora, enfim, do braço, né? Vamos pensar no bíceps braquial. Você encostou e aí você precisa contrair o bíceps braquial para tirar a mão deste local, certo? Isso que é a caracterização do nosso reflexo. Então, está escrito aqui, está mostrado aqui, né? Você teve um estímulo, esse estímulo, né? Vamos de novo pensar na superfície quente. Gerou potencial de ação no receptor sensorial. Esse potencial de ação caminhou via neurônio sensitivo, foi até a nossa medula espinal, que avaliou, interpretou e desencadeou uma resposta, né? Agora, essa resposta caminha via neurônio motor, né? Ou via eferente, até a célula-alvo, ou até o tecido-alvo, para ter uma resposta, que nesse exemplo aqui, novamente, está a musculatura esquelética, né? Então, notem só, esse tipo de reflexo, né, onde eu tenho neurônio sensitivo, olha o corpo do neurônio aqui, né? E o nosso neurônio motor, olha o corpo do neurônio aqui, que nós chamamos de reflexo monossináptico. Aquele reflexo onde eu tenho uma única sinapse, ou seja, aquele reflexo onde eu tenho apenas 2 neurônios, certo? Temos também o que nós chamamos de reflexo polissináptico, que é o que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, o que está de diferente nesse reflexo chamado de reflexo polissináptico? Eu tenho 3 ou até mais neurônios envolvidos. Vamos ver se muda só isso ou se tem alguma mudança a mais? Então, novamente, tive estímulo, coloquei a mão sobre o fogão quente. Esse calor estimulou meu receptor sensitivo, né? Esse potencial de ação caminhou via neurônio sensitivo. Foi até a nossa medula espinal. Lá na medula espinal, olha só, essa informação passou por um interneurônio, que a gente já conversou, e desse interneurônio, agora para o nosso neurônio motor. Então, quer dizer que eu tive uma sinapse aqui e tive 2 sinapses, ou seja, eu tive um neurônio sensitivo, um interneurônio e um neurônio motor participando neste reflexo, tá? Então, por isso que ele é chamado de reflexo polissináptico. E aí, o nosso neurônio motor, né, levou esse potencial de ação até a célula-alvo, né, no caso a musculatura, e eu tive a nossa resposta. Então, isso é chamado de reflexo polissináptico, onde eu tenho mais de 2 neurônios envolvidos, ou seja, onde eu tenho mais de uma sinapse.
um reflexo monossináptico, eu tenho o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Pronto, uma sinapse, ou seja, 2 neurônios, certo? Além desses exemplos que a gente deu, né, você pisar num prego, você colocar a mão numa superfície quente, né, se a gente pegar aquele martelinho, né, e bater sobre o tendão patelar, né, o que vai ocorrer? Isso vai dar aquele reflexo, né, e a pessoa vai chutar para frente, né, ou seja, vai promover a extensão dessa articulação, né, fêmur-tíbio patelar, não é isso? Então, o que está acontecendo? Notem que nós temos grupos musculares, né? O quadríceps femoral, que são esses músculos anteriores da coxa. Quem que é o quadríceps? Vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, reto femoral, né? Isso a anatomia falou para vocês. E temos os músculos posteriores da coxa. Quem são os músculos posteriores? Aí a gente tem bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, que são os músculos que vão flexionar a perna, não é isso? Então, olha só, para você fazer este movimento, o que está acontecendo? Você contrai apenas o quadríceps, né? Você não consegue contrair extensores e flexores e fazer o movimento, né? Então, quando você chuta, né, você está contraindo apenas os quadríceps, consequentemente, os flexores, ele tem que estar relaxado, não é isso? Depois faça isso aí na sua casa, tentem fazer isso. Então, o que está acontecendo? Peguei o martelinho, bati no tendão patelar. Isso estirou uns fusos musculares, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Bom, esse estiramento do fuso muscular mediante a aplicação desse martelinho lá no quadríceps femoral mandou informação sensitiva para onde? Para a nossa medula, certo? Lá na medula, essa informação sensorial foi interpretada e a resposta foi via motora para quem? Para os músculos anteriores, né? Para o quadríceps, e a resposta foi fazer o quê? Extensão da perna, ok? Só que também nesta situação nós temos um potencial de ação, ou melhor, um bloqueio, né, do potencial de ação para onde? Para o quadríceps femoral. Então, você estimulou os músculos anteriores, né, que é o quadríceps femoral, e você está inibindo os músculos flexores. Para quê? Para causar relaxamento desses músculos posteriores, né, que aqui está escrito só quadríceps femoral. Se isso não acontecesse, você não conseguiria chutar, concorda? Então, um potencial de ação foi para onde? Lá para o quadríceps, tá? Só que agora eu tive uma inibição dos músculos flexores, ou seja, eu promovi uma inibição do bíceps femoral, tá? E aí, consequentemente, eu consigo ter aquele movimento, né? Então, quando você vai avaliar o seu paciente, o seu cachorrinho, gatinho, você pega o martelo e bate no tendão dele e ele faz esse reflexo, o que nós estamos avaliando? Toda essa via, né? Nós estamos avaliando se a via sensorial está correta e está levando essa informação. Estamos avaliando se a medula espinal está processando isso, estamos avaliando se essa resposta está sendo desencadeada de uma maneira correta, tá? Então, para se fazer um exame físico, né, voltado para o sistema nervoso, eu preciso entender essa fisiologia também do sistema nervoso, certo? Então, o que nós conversamos no slide passado está escrito aqui, né? A hora que eu pego o martelinho e bato no tendão patelar, não é isso? Eu tenho estiramento de fusos musculares lá no quadríceps, tá? Então, aí, esse potencial vai para a nossa medula espinal via sensitiva, né? E agora a resposta vai do sistema nervoso central, medula espinal, para a periferia. Qual que é a resposta?
contração do quadríceps e relaxamento do bíceps femoral. Consequentemente, eu estou estendendo, né, a perna, certo? Que é o que a gente conversou no último slide. Logicamente, vocês já têm que saber, né, certinho o que é uma via aferente, o que é uma via eferente, onde estão localizados o quadríceps e o bíceps, que a gente já falou. Então, tudo isso vocês já têm que ter adquirido de conhecimentos nas nossas aulas passadas e de matérias que vocês já tiveram no passado também, ok? E aí nós chegamos nos tipos de receptores sensoriais. Lembra que eu falei para vocês? Coloquei a mão numa superfície quente e estimulei meus receptores sensitivos, né? Que são periféricos, mas ok. Quem são esses tipos de receptores sensoriais? Que é o que a gente vai ver agora. Então, esses receptores sensoriais são os órgãos dos nervos aferentes. Então, eu tenho nesse nosso nervo aferente, eu já sei o que é o nervo aferente, ele é composto por neurônios aferentes ou sensitivos, né? Então, esses receptores sensoriais, onde que eles estão localizados? Na minha periferia, certo? Estão localizados na periferia do meu corpo, nos meus órgãos, que são responsáveis por captar os nossos estímulos. Eu tenho aqueles receptores localizados externamente, né? Então, se eu encostar a mão na superfície quente, se um mosquito pousar na minha pele, eu vou interpretar porque eu tenho esses receptores localizados externamente, tá? Eu tenho receptores localizados também internamente, né? Detectam estímulos de dentro do meu corpo. Eu sei que o meu estômago está dilatado e doendo porque eu tenho receptores que vão detectar isso, né? Eu sei, por exemplo, que o meu intestino tem algum problema, ou seja, dói porque eu tenho esses receptores localizados internamente no meu corpo, tá? Então é a mesma coisa, só que um está localizado externamente e outro está localizado internamente. Então, os nossos externorreceptores são aqueles receptores que estão localizados onde? Na pele. E vão ser sensíveis ao quê? Ao frio, ao calor, toque e pressão, né? Se alguém pegar uma pena que for e começar a passar na sua pele, você sabe exatamente onde essa pena está sendo passada, não é isso? E também esses externorreceptores incluem aqueles receptores especiais, né? Localizados na língua, para detectar o paladar, localizados na mucosa olfativa, localizados no ouvido e, logicamente, também na nossa retina, né? Para mostrar ou para identificar a audição. Então, todos esses são os nossos receptores externos, que vão captar informações externas e transmitir essas informações para o nosso sistema nervoso central. E os nossos internorreceptores, né, estão localizados dentro do nosso corpo, vão monitorar alguns parâmetros fisiológicos, como para manter aquilo que a gente já conversou, que é a homeostasia. Como, por exemplo, osmorreceptores, quimiorreceptores, barorreceptores. Deixa eu mostrar isso já no nosso próximo slide, tá? Então, tá aqui, né, alguns tipos de receptores. Lembra que eu falei para vocês de quimiorreceptores? Tá aqui, ó. O que eles detectam? Oxigenação e pH sanguíneo, por exemplo. Então, é um receptor localizado dentro do meu corpo que vai identificar se o meu sangue está bem oxigenado ou não. Assim como ele vai detectar também o pH do nosso sangue. Isso é importante? Lógico que é importante. Se eu tiver pouca oxigenação do meu sangue, eu tenho que dar algum jeito de aumentar essa oxigenação. E é esses receptores que vai identificar que eu tenho pouco oxigênio no sangue e o meu corpo vai tomar alguma medida para aumentar a oxigenação, né? Os nossos barorreceptores também detectam pressão, e isso está localizado internamente, né? Os fotorreceptores, retina, termorreceptores, também localizados externamente e internamente, né? E os receptores para dor, que também estão localizados externamente e internamente, né? Então, aqui alguns exemplos desses receptores sensitivos. Então, aqui para a gente entender, né? Olha só, eu tenho meus receptores localizados na pele, por exemplo.
E eles são sensíveis a quê? Sensíveis à temperatura, pressão, tato, calor, frio e assim por diante, tá? Então, esses daqui são os nossos receptores livres ou receptores envoltos por tecido conjuntivo, tá? Então, esses receptores estão localizados aqui, ó. Então, se eu submeter essa pele ao calor, esse calor estimula esse receptor, gera um potencial de ação, e esse potencial de ação caminha via sensitiva, né? Via sensorial. Quando a gente fala daqueles receptores localizados na língua, ou seja, para o nosso paladar, cada região da língua é responsável por detectar um tipo de sabor, certo? Por isso que quando a gente toma um café e esse café está muito quente e a gente queima, né, a nossa língua, parece que depois eu perco um pouco da sensibilidade, né? Eu perco um pouco do nosso paladar. Por quê? Porque os nossos receptores sensoriais localizados na língua, eles foram, por causa da temperatura do café que você tomou, né? Ocorreu uma certa lesão neles. E essa lesão precisa ser reparada para eu voltar ao meu paladar, tá? Então, aqui, alguns receptores localizados na língua, né, que detectam doce, azedo, sal, amargo e assim por diante, né? Todos os nossos receptores sensitivos lá na língua. Quando a gente fala de receptores localizados no trato respiratório, né, como que a gente identifica os odores? Então, lembra, ó, concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior. Lá na concha nasal superior, eu tenho a nossa mucosa cheio desses receptores, ó, certo? Então, eu tenho milhares desses receptores olfatórios localizados nessa região. O ar, quando inalado, vai fazer esse trajeto, ó, passar pela concha nasal superior. E aí, aquelas partículas odoríferas estimulam esses receptores, tá? Geram um potencial de ação que vai caminhar via nervo óptico, né? E aí essa informação vai até o nosso córtex cerebral para ocorrer a identificação deste odor. Logicamente, a identificação do odor varia de espécie para espécie, né? É só comparar a gente com os cães, por exemplo, tá? Mas é isso que acontece. Como que a gente identifica o som, por exemplo, né? Então, o que é o som? A vibração do ar. Então, essa vibração sonora, ela entra pelo nosso ouvido, isso é um esquema humano, tá? Mas é a mesma coisa para os animais, faz com que uma membrana chamada de tímpano, né? O próprio nome já diz, é uma membrana, faz com que essa membrana vibre, essa vibração faz com que 3 ossículos, né? Estribo, martelo e bigorna também vibrem, e essa vibração faz com que este sistema coclear, né, ou sistema vestibular, ele vibre também. E o que eu tenho localizado aqui dentro desse sistema? Eu tenho líquido, né, que é como se fosse uma linfa. Esse líquido vibrando promove estimulação dos nossos receptores sensoriais. Estimulação, potencial de ação, esse potencial de ação vai até o nosso sistema nervoso central. E aí, essas vibrações fazem com que a gente identifique os sons, por exemplo, tá? Não é para a gente entender como ocorre a formação dos sons, né? Eu só estou ilustrando e só estou mostrando que eu tenho receptores sensitivos em todo o nosso corpo. Na retina, né? Então a luminosidade, ela tem esse sentido, bate lá no nosso fundo do olho e estimula algumas células, né? Os nossos cones, os nossos bastonetes, geram um potencial de ação. Esse potencial de ação agora vai ser transmitido pelos nossos neurônios. E aí caminha via nervo óptico até a nossa região cortical. Por isso que a gente enxerga, tá? Tudo foi porque a luz bateu no fundo do olho, estimulou algumas células especiais, né, os cones e bastonetes, que são as células sensitivas, né? E aí essa estimulação, que gerou um potencial de ação, faz esse potencial de ação ser transmitido para os outros neurônios. Então falamos, né, daqueles receptores sensitivos, receptores sensoriais, né, internos e externos.
E agora, para encerrar a aula de hoje, vamos introduzir o assunto de sistema nervoso autônomo, tá? Na nossa próxima aula abordaremos de uma forma mais detalhada esse sistema nervoso autônomo, tá? Então, o que seria o sistema nervoso autônomo? Também é chamado de sistema nervoso visceral. Se ele é autônomo, significa que eu não controlo ele, certo? Por isso que é chamado de sistema nervoso visceral ou sistema nervoso vegetativo, ou, igual a gente acabou de falar, sistema nervoso involuntário, tá? Então, peraí, se eu estou falando num sistema que eu não controlo, significa que músculo estriado cardíaco, músculo liso, tecido glandular é inervado pelo nosso sistema nervoso autônomo, porque aquele sistema que depende da minha vontade, que é o sistema somático, ou seja, aquele que vai para a musculatura estriada esquelética, eu consigo controlar. Já o sistema nervoso autônomo eu não consigo controlar. Então, quem que eu não consigo controlar? Meu coração, meus órgãos ocos, né, que são formados estruturalmente por musculatura lisa, né, e tecido glandular, por exemplo. Eu não consigo controlar se eu quero suar mais ou suar menos, não é isso? Isso é independente. Por isso que quem controla é o sistema nervoso autônomo. Então, ele vai pegar todos os impulsos gerados do sistema nervoso central, né? E vai levar para aqueles órgãos que não estão sob controle voluntário. Por exemplo, respiração, sistema circulatório, sistema digestório, regular a minha temperatura corporal, meu metabolismo, sudorese, que está na temperatura corporal, secreção de hormônios e assim por diante. Então, esses tecidos que eu não controlo, quem vai controlar é o nosso sistema nervoso autônomo. Ah, professor, mas eu consigo ficar sem respirar durante um tempo, não é isso? Exato, você consegue ficar sem respirar. Quem não é treinado, uns 30 segundinhos, né? Quem já é mais treinado pode chegar até 3 minutos sem respirar, concordo. Mas a partir desse momento, ou seja, o que acontece? Você vai respirar sem a sua vontade, não é isso? Só fazer o teste na sua casa. Prende a respiração. Vai chegar em um determinado momento que você vai ter que respirar, não é isso? Então, esse é o nosso sistema nervoso autônomo. Então, quem controla isso também, né, é o hipotálamo através de secreção de hormônios. Não vamos entrar muito em detalhe com relação a isso, porque nós teremos aula específica sobre o sistema hormonal. Então, provavelmente, vocês já viram essa organização do sistema nervoso autônomo. Nada mais é do que esses dois carinhas, o sistema simpático e o sistema parasimpático. Provavelmente a anatomia já falou alguma coisinha disso, tá? Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais agora e na nossa próxima aula também. Nós teremos também do nosso sistema nervoso autônomo, né? Simpático e parasimpático, aquelas fibras que são colinérgicas que vão secretar acetilcolina. Então, toda fibra, né, todo neurônio que secreta a acetilcolina será chamada de fibras colinérgicas. E toda fibra que secreta adrenalina ou noradrenalina, né, ou também pode ser chamado de epinefrina e norepinefrina, serão chamadas de fibras adrenérgicas. Então, só para a gente alinhar, colinérgico secreta acetilcolina. Nossa, professor, o que é acetilcolina? Nós vimos isso hoje, né? É um neurotransmissor que a gente já conversou. E as fibras que liberam adrenalina e noradrenalina serão chamadas de fibras adrenérgicas. Então, o nosso sistema nervoso autônomo ele é composto por dois neurônios, né? Um está aqui e o outro está aqui. O primeiro é chamado de neurônio pré-ganglionar e o segundo é chamado de neurônio pós-ganglionar. Por que pré-ganglionar e por que pós-ganglionar? Porque é um gânglio, né? O que é um gânglio? Um gânglio é onde eu tenho acúmulo de corpo celular fora do nosso sistema nervoso central, não é isso? Isso a anatomia já deve ter falado para vocês. Então, notem aqui, ó, sistema nervoso central, então eu estou partindo lá, ou do encéfalo, ou da medula espinal, não é isso? E ambos têm como alvo
um tecido alvo, logicamente, né? Então, aqui nós temos o nosso sistema simpático e o nosso sistema parasimpático. Então, alinhando essas informações, vamos trabalhar em cima deles, tá? Então, olha só o que está acontecendo. Meu sistema simpático, ele está começando onde? Ou na região torácica ou na região lombar. Então, quando eu falo lá no sistema nervoso central da minha via simpática, é tóraco-lombar. Esse primeiro neurônio aqui que nós estamos vendo, ele está começando na medula espinal, na região torácica e na região lombar, ok? Ele saiu dessa região torácica e lombar, chegou até o gânglio. Lá no gânglio ele vai fazer sinapse com o segundo neurônio, que é chamado de neurônio pós-ganglionar, e esse neurônio vai até tecido-alvo, ok? Então, esse nosso segundo neurônio, tá? O que é importante nós salientarmos aqui também? Olha só, o primeiro neurônio ele se comunica com o segundo através de da liberação de uma substância química, que é a acetilcolina. Então, é um neurônio colinérgico, né? Que a gente já tinha conversado. O segundo neurônio vai liberar o quê? A nossa norepinefrina, ou noradrenalina. E essa noradrenalina vai agir nos seus receptores específicos, receptores do tipo alfa e beta. Onde, professor? Tecido respiratório, tecido cardíaco, tecido liso. Ok? O que mais que a gente consegue observar? Que a gente vai repetir isso na nossa próxima aula, tá? Não se preocupem. O primeiro neurônio, ele é curto e o segundo neurônio, ele é longo, tá? Tudo isso sistema simpático. Quando a gente chega no sistema parasimpático, quando eu falo em sistema nervoso central, onde que eu estou falando? Crânio, tá? E região sacral. Então, eu falo que o meu sistema parasimpático ele é crânio-sacral. Assim como eu falei que o sistema simpático era tóraco-lombar. Não é isso? Bom, mesma história. Primeiro neurônio, lá no gânglio, ou seja, na sinapse, está liberando quem? A acetilcolina é exatamente igual o primeiro neurônio simpático, certo? E aí o segundo neurônio parasimpático também vai liberar a acetilcolina lá no tecido-alvo. Qual tecido-alvo, professor? Novamente, músculo cardíaco, músculo liso, tecido glandular, ok? E essa acetilcolina é a chave, tem que se ligar na fechadura. Quem que é a fechadura? Receptores muscarínicos. Assim como a norepinefrina também era a chave, se liga na fechadura. Quem que é a fechadura? Receptores do tipo alfa e beta. O que mais de diferente que a gente consegue observar aqui com relação ao sistema parasimpático? Olha só, o primeiro neurônio ele é comprido e o segundo neurônio ele é curto, que é o contrário do simpático, né? Onde o primeiro neurônio é curto e o segundo neurônio ele é longo, certo? Logicamente isso nós vamos conversar ainda lá na nossa próxima aula, tá? Mas já estamos adiantando esse assunto. E esse quadrinho aqui, ó, tá mostrando a comparação do nosso sistema nervoso autônomo, né? Parasimpático e simpático. Lá no segundo neurônio, no órgão-alvo, né? Qual que é o neurotransmissor liberado? Pelo parasimpático, a acetilcolina. Pelo simpático, adrenalina, noradrenalina. Quem é a fechadura nos órgãos-alvos do sistema parasimpático? Receptores muscarínicos, do simpático, alfa e beta, certo? E aqui só o sistema motor somático, o que é somático? Aquele que vai para a fibra muscular estriada esquelética, ou seja, que você controla, não é isso? Então, o neurotransmissor é acetilcolina, só que agora a gente tem um outro receptor que é chamado de nicotínico. Quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, eu posso ter potencial excitatório ou inibitório nos dois,
certo? Então, o parasimpático estimula ou inibe dependendo do órgão. E o simpático também estimula ou inibe dependendo do órgão. Quando a gente fala lá na fibra muscular esquelética, quando chega a acetilcolina nessa fibra muscular, ocorre o quê? Apenas excitação. E quando a gente fala de excitação, a gente fala de contração muscular, certo? Então aqui só comparando, né, resumindo esses sistemas, autônomo e o voluntário, que no caso é o somático, ok? Então é isso, pessoal. Na nossa aula de hoje era sobre esses assuntos que nós tínhamos que abordar. Na hora que vocês assistirem, vão pausando, fazendo as anotações, certo? Porque é muita informação e às vezes fica um pouco confuso. Então, preciso que vocês assistam, parem, façam a anotação, voltem se for necessário para a gente discutir na nossa sala virtual, ok? Então, grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.